O livro de Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: glória somente ao que tem glória, o Espírito Santo. Amém. Vamos ler. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi levantada, chamada Lugar Sagrado. Nela estavam o candelabro, a mesa e o pão da proposição. Atrás do segundo véu estava a tenda chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para a queima de incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estavam o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança feitas de pedra. Até aqui por enquanto, glória a Deus. O título da pregação é expondo que hoje já não precisamos mais da Arca da Aliança. É interessante parar para pensar que o livro de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, não sabe se foi o apóstolo Paulo ou se foi alguma outra pessoa, mas é interessante que a pessoa que escreveu, ela entendia muito bem sobre a lei de Moisés e sobre os costumes judaicos da lei de Moisés, do Velho Testamento. E o objetivo desse livro de Hebreus é mostrar o porquê a segunda aliança, que é a aliança da qual fazemos parte, a aliança de Jesus Cristo, o Novo Testamento, né, como é chamado, explicar por que a nova aliança é melhor, é superior do que a primeira. O livro começa explicando que Jesus é maior que os anjos, explicando que Jesus é maior do que Moisés, do que os profetas. E vai explicando várias coisas e tudo que Jesus ele é superior em tudo e para todos. Jesus é superior em tudo diante de todos. Até que no capítulo de número 9, o qual lemos agora uma parte, chega ao momento de se explicar sobre a Arca da Aliança, sobre algumas coisas da antiga aliança. As pessoas hoje, eu não vou dizer que todos, mas a grande maioria dos cristãos confunde nova aliança e velha aliança, né? Novo Testamento, Velho Testamento, com o tempo da lei e tempo da graça, que a gente analisando a Bíblia já percebeu que tempo da lei e tempo da graça nunca existiu, porque a graça e a lei sempre andaram lado a lado. Porém, o fato é que existe um Velho Testamento e um Novo Testamento. O Novo Testamento começa pelo Evangelho de Mateus e o Velho Testamento começa pelo livro de Gênesis. O escritor de Hebreus ele explica nesse mesmo capítulo, capítulo de número 9, que um testamento é um documento que só começa a valer a partir da morte de alguém. Hoje em dia vemos muito testamento para herança, né? E esse testamento ele só passa a valer quando alguém morre. No caso do testamento de herança, o pai, o avô, a pessoa que decidiu fazer. O Velho Testamento ele foi inaugurado debaixo de sangue de cordeiros, de bois, de animais. Ao passo que o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, como a gente chama, foi inaugurado com o sangue de Jesus Cristo, com a sua morte, e como ele é Deus, ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Vemos hoje, minhas irmãs, muitas pessoas, minhas irmãs e meus irmãos, muitas pessoas procurando a Arca da Aliança, procurando os costumes antigos da velha aliança,
pensando que dessa forma pode-se chegar mais a Deus. Algumas pessoas tentam se cobrir como sacerdotes se vestiam, né? Outras tentam usar as cores sacerdotais, outras procuram ter um candelabro dentro de casa, outras procuram ter um chofar. E essas pessoas, se elas fossem judeus, não crescem em Jesus, poderia se entender o motivo de elas quererem, procurarem essas formas de se aproximar de Deus. Mas é triste ver que pessoas que confessam o nome de Jesus Cristo procuram a antiga aliança para entender coisas que só podem ser compreendidas pela nova. Coisas que no Velho Testamento estavam ocultas e só podem ser esclarecidas agora com o Novo, visto que o Messias veio para trazer luz ao que estava escondido. E o escritor de Hebreus, assim como eu nessa pregação, o objetivo dele e o meu objetivo hoje é mostrar por que não necessitamos mais de candelabro, por que não necessitamos mais de vestes sacerdotais, por que não precisamos mais de um lugar específico, uma tenda, uma arca da aliança, todas aquelas coisas que eram apenas símbolos que se cumpriram em Cristo. Vamos entender aqui, no primeiro versículo que lemos do capítulo de número 9 do livro de Hebreus, o escritor começa dizendo: a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e a um lugar sagrado aqui na terra. A primeira coisa que ele começa a dizer sobre a antiga aliança, a diferença, né, entre a antiga e a nova, é que a antiga ela tinha regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Essa é a primeira diferença que vemos entre a velha e a nova. Lembra da mulher samaritana? Queria debater com Jesus qual era o lugar certo de se adorar. Se era Jerusalém, se era outro monte, enfim. E Jesus explicando para ela que Deus não se importa com isso, que Deus o que ele realmente quer é alguém que o adore onde quer que seja. Começamos a perceber como as igrejas brasileiras e do mundo todo, elas são muito apegadas a costumes da velha aliança, são muito apegadas a lugares, em vez de se preocupar consigo mesmo, porque somos o templo e a morada de Deus, do Espírito Santo. Versículo de número 2, do capítulo de número 9, diz que uma tenda foi levantada, chamada de lugar sagrado, o tabernáculo, e nela estavam o candelabro, a mesa e o pão da proposição. E atrás do segundo véu, o que muita gente não sabe, né? Que o tabernáculo que Moisés construiu, a mando de Deus, ele não tinha somente um véu, ele tinha dois. O primeiro, para separar o povo comum dos levitas, e o segundo véu para separar os levitas e o povo comum, né? Pessoas normais de outras tribos, do sumo sacerdote. O segundo véu, ele separava a tenda, o tabernáculo, do Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, diz o livro de Hebreus, só se podia entrar o sumo sacerdote uma vez no ano para oferecer sacrifícios. E nesse lugar de sacrifícios, onde o sumo sacerdote entrava somente uma vez ao ano, estava a Arca da Aliança e o altar de ouro para queima de incenso. Dentro da Arca da Aliança, diz o versículo de número 4 do mesmo capítulo, dentro da Arca da Aliança estavam o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança feitas de pedra. Eu quero explicar, diante dessas coisas aqui que estavam dentro da arca, por graça e misericórdia de Deus, vamos entender através dessas coisas. Diante do maná que estava dentro da arca, diante da vara de Arão que floresceu
e diante das tábuas de pedra da lei de Moisés, que estavam dentro da arca, vamos entender por que a aliança que Jesus inaugurou é muito superior do que a primeira. Embora muitos tenham e têm tentado voltar à velha aliança. Livro de Números, capítulo de número 17, vamos entender um pouco desses objetos que estavam dentro da arca. Livro de Números, capítulo de número 17, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fale ao povo de Israel e recolha deles varas, uma por tribo ancestral, de cada líder da tribo, 12 varas. Escreva o nome de cada homem em sua vara, e escreva o nome de Arão no cajado de Levi. Pois cada líder de tribo deverá possuir uma vara. Coloque-as na tenda do encontro, diante do testemunho, onde eu me encontro com você. A vara do homem que estou para escolher florescerá. Desse modo, darei fim às reclamações do povo de Israel contra vocês. Moisés falou ao povo de Israel e todos os líderes lhe deram suas varas, uma por líder, de acordo com as tribos de seus ancestrais, 12 varas. A vara de Arão estava entre as varas deles. Moisés colocou as varas diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés foi à tenda do testemunho e viu ali que a vara de Arão da casa de Levi havia brotado. Mas nela não havia brotado apenas flores, mas também amêndoas maduras. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor para todo o povo de Israel. E eles observaram, e cada homem pegou sua vara de volta. O Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão de volta ao seu lugar, diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali, como sinal para os rebeldes, a fim de que parem de murmurar contra mim e não morram. Moisés fez dessa forma. Moisés realizou o que o Senhor lhe tinha ordenado. O que é que tinha acontecido aqui? Corá tinha acabado de se rebelar contra Deus, dizendo que Arão não era o escolhido para ser sumo sacerdote e que qualquer levita poderia ser escolhido. Deus mata todos os seus seguidores, os seguidores de Corá. Corá e seus seguidores morrem. Mas o povo ainda assim continua a murmurar, então Deus faz esse teste com o povo das varas. 12 tribos, cada tribo tem seus líderes, cada uma tem um líder, então 12 líderes. E a tribo dos levitas, Arão era o líder, era o representante. Cada um tinha que pegar um cajado, escrever o seu nome no cajado e era levado esse cajado para dentro da tenda do testemunho, do tabernáculo de Moisés, que o Senhor o mandou construir para o nome do Senhor. No outro dia, como o Senhor disse, o homem, a tribo, o líder que ele escolhesse para servir como sumo sacerdote, ela brotaria, ela floresceria. E Arão, a tribo dele, foi escolhida e a vara dele foi escolhida. Floresceu e deu amêndoas da noite para o dia, amanheceu já florescida. E Moisés, amando do Senhor, coloca aquela vara florescida dentro da Arca da Aliança. Então esse é o primeiro objeto, o primeiro sinal que a gente vai ver. Mas vamos ver o segundo sinal, porque temos mais alguns para ver. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 1. Deuteronômio 10, capítulo de número 10, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, suba ao meu encontro sobre a montanha e faça uma arca de madeira. Eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que foram quebradas por você. E coloque essas tábuas na arca.
Então fiz uma arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras. Subi ao monte com as 2 tábuas na mão. O Senhor pôs nas tábuas as mesmas inscrições das anteriores, os 10 mandamentos, que o Senhor anunciou a vocês desde o fogo sobre a montanha no dia da Assembleia. E o Senhor entregou-as a mim. Eu voltei, desci a montanha e pus as tábuas na arca que tinha construído, e elas permaneceram ali, como o Senhor me ordenara. Essa é a segunda coisa que estava dentro da Arca da Aliança, né? As 2 tábuas dos 10 mandamentos. Vamos seguindo. Livro de Êxodos, capítulo de número 16, versículo de número 32. Êxodo 16, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse: Eis o que o Senhor ordenou, que 1,89 litro do maná seja guardado por todas as suas gerações, para que elas vejam o pão com que os alimentei no deserto quando os trouxe do Egito. Moisés disse a Arão: pegue um jarro, coloque nele 1,89 litro de maná e mantenha-o apartado diante do Senhor, e seja guardado por todas as suas gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Arão o separou diante do testemunho para ser guardado. Como diz o livro de Hebreus, esse vaso, esse jarro com maná, também foi colocado dentro da arca. No livro de Êxodo, capítulo de número 25, o último detalhe que vamos ver sobre a velha aliança, Velho Testamento, versículo de número 22, Êxodo 25, 22, diz assim a palavra do Senhor: Eu me encontrarei ali com você, falarei com você de cima da cobertura da arca, entre os 2 querubins que se encontram sobre a arca do testemunho, a respeito de todas as ordens que eu der a você para transmitir ao povo de Israel. Até aqui por enquanto. Então, entendendo o que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú, vamos dizer assim, de madeira de acácia, revestido de ouro. A tampa também era de madeira de acácia, mas era revestida de ouro. Esse baú, essa arca, como o próprio nome já diz, era a representação, era o representante da aliança que o Senhor tinha feito com o povo de Israel. Até que o Messias viesse. Dentro dessa arca havia os símbolos dessa aliança: o maná, as tábuas da lei dos 10 mandamentos e a vara de Arão, que floresceu, testificando de que Arão foi o homem escolhido e que os levitas foram os escolhidos para servirem ao Senhor como os sacerdotes naquela aliança. Mas além de ser um armazém dos símbolos da aliança, a Arca da Aliança também era o lugar onde Moisés ia para ouvir a palavra do Senhor. Onde Moisés ia, como a gente acabou de ler aqui, Deus falou: ali eu falarei com você, Moisés, da tampa da arca, para dar a você todas as instruções que você deve repassar ao povo de Israel. Diante de todos esses fatos, por que a Arca da Aliança e a Velha Aliança a Arca da Aliança ela não é mais necessária hoje, e a Velha Aliança, a que foi inaugurada com sangue de carneiros, de cordeiros, essa aliança ela é inferior à que Jesus inaugurou para nós. Sabemos que Deus, Jesus Cristo, ele é maior do que todos os animais que possam ser sacrificados, com certeza. Mas vamos mais adiante, vamos mais profundo nessa história. Bem, o primeiro símbolo que vimos foi a vara de Arão, que estava escrito o seu nome lá. Arão escreveu o seu nome na vara e ela floresceu. O nome de Arão foi gravado naquela vara, e aquela vara, Deus fez ela florescer, e foi a testificação de que ele foi o escolhido de Deus para o servir
como sumo sacerdote, como sacerdote de Deus. O que é que pode ser mais glorioso do que eu escrever o meu nome num cajado, numa vara, num pedaço de madeira, e esse pedaço de madeira ele florescer? E Deus dizer para todos que eu sou escolhido de Deus para o servir. Vamos ver o que é maior do que isso. Livro de Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 49, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Eu agravei na palma de minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Deus fala isso para Sião, Jerusalém. Eu agravei na palma de minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Melhor do que o meu nome está gravado no pedaço de madeira, para que Deus florescesse aquele pedaço de madeira, é saber que não somente o meu nome está escrito nas mãos de Deus, que é melhor do que um pedaço de madeira, vamos ter bom senso aqui. Não só o meu nome, mas todo o meu ser, meus dias, todo o meu ser está gravado nas palmas das mãos de Deus. Que Deus ele não diz eu gravei meu nome, como muitas pessoas dizem. Eu gravei o seu nome na palma das minhas mãos. Deus não diz o nome. Algumas traduções podem traduzir errado. Mas Deus diz, eu gravei você. Não foi somente o nome, foi eu gravei você na palma de minhas mãos. Eu a gravei na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Vamos entendendo por que a primeira aliança é inferior à segunda. Na primeira aliança, a arca continha o maná. O livro de Salmos diz que o maná é o pão dos anjos e que os mortais puderam comer o pão dos anjos. E o que pode ser maior do que isso? No Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 48, há um pão maior que nos alimentamos dele. João 6, 48. Disse Jesus, eu sou o pão que é vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou é minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Jesus estava explicando exatamente o que está sendo dito aqui. Que Jesus é um pão superior ao maná. Sim, no passado Israel comeu o pão dos anjos, mas morreu. Não foi salvo. Pereceu no deserto. Mas Jesus está dizendo, o pão que desce do céu é tamanho que quem comer dele não morre. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Começamos a entender que o pão que estamos comendo agora é melhor do que ver pão caindo do céu. É melhor do que o pão que os anjos comem. Como diz o livro de Salmos, que o maná é o pão dos anjos. Não tem problema, aqui está o pão da vida. Não é pão dos anjos, não é cereal celestial de seres celestiais, como são os anjos, mas é o pão de Deus. Que quem come não morre. A Arca da Aliança também tinha 10 mandamentos escritos em 2 tábuas. Tábuas feitas de pedra. Mas nesse quesito, também a aliança da qual fazemos parte é superior.
Pois no livro do profeta Jeremias escreve o Senhor dizendo assim, olha, Jeremias capítulo de número 31, versículo também de número 31, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Eis que estão chegando os dias, diz o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como marido para eles, diz o Senhor. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei dentro deles e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Glória a Deus. É interessante esse versículo que Deus já está dizendo que vai fazer uma nova aliança, apesar de que ainda estava no livro de Jeremias. Apesar de que a antiga aliança ainda estava vigente, Deus já está avisando que vai chegar um tempo, que vai chegar a nova aliança, e ela vai ser superior. Por quê, Senhor? Porque em vez dos mandamentos estarem dentro da Arca da Aliança, vão estar dentro do coração deles. E em vez de estarem escritos em tábuas de pedra, vão estar escritos nas tábuas do coração dos meus filhos. Nós somos uma espécie de Arca da Aliança. Que nós carregamos dentro de si o cajado onde está escrito que somos escolhidos de Deus. Carregamos o pão da vida, melhor do que o maná, que era o pão que desceu do céu, mas mesmo assim não foi capaz de salvar os israelitas. Nós carregamos as tábuas da lei, escritas não em pedras, mas em nosso coração, em nosso interior. E se por um lado Moisés tinha que ir adiante da arca para ouvir a instrução de Deus, muito melhor ainda nesse caso, porque no Evangelho de João, no capítulo de número 16, olha o que diz o Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 7. Diz Jesus, mas eu lhes digo a verdade. É para o bem de vocês que vou. Se eu não for, o conselheiro consolador não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque as pessoas não confiaram em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o governante deste mundo já está julgado, glória a Deus. Tenho ainda muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não as podem suportar neste momento. Todavia, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por iniciativa própria, mas dirá apenas o que ouve. Ele lhes anunciará acontecimentos futuros. Se por um lado Moisés tinha que ir diante da Arca da Aliança para ouvir a voz de Deus e as instruções, Deus estava prometendo aqui aos apóstolos que quando ele subisse ao céu, o Espírito Santo viria, estaria conosco para sempre. Não em um lugar só, como a Arca da Aliança. Não é somente em um lugar onde ouvimos a voz de Deus. Mas o Espírito Santo está agora conosco em todos os momentos, em todas as situações, para que possamos ouvir a sua voz, ouvir a sua instrução e que ele possa anunciar a nós todas as verdades, toda a verdade, na verdade. Toda a verdade, na verdade. Moisés tinha que comparecer diante da Arca da Aliança para ouvir a voz de Deus, mas nós comparecemos diante do próprio Espírito Santo. E detalhe, não é uma vez por ano. Não é só Moisés que pode entrar, não é só o sumo sacerdote que pode entrar, mas todas as pessoas em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer povo, de qualquer língua, em cada nação, nesse momento, podem agora dobrar os seus joelhos e ouvir a voz do Espírito Santo. Diante de todos desses fatos, o que é que podemos dizer? Podemos dizer o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 22.
Podemos dizer o que está escrito nesse versículo com confiança. Livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 22. Hebreus 7, 22. Isso mostra também quão superior é a aliança da qual Jesus se tornou fiador. Glória a Deus. Tudo isso mostra quão superior é a aliança da qual Jesus inaugurou para nós. É por isso que não precisamos de Arca da Aliança. É por isso que não precisamos nos apegar a templos e a construções humanas. Quando podemos habitar e ser habitações de Deus. Quando podemos habitar em casas feitas não por mãos humanas, mas pela mão de Deus, no céu. Quando podemos fazer parte de uma aliança superior como essa. A Arca da Aliança que tem lá em São Paulo, aquilo é uma palhaçada diante dessa aliança. Eu não quero aquele pedaço de plástico. Eu já guardo o pão vivo que desceu do céu. Eu já guardo a inscrição das leis do Senhor no meu coração. Eu já guardo a vara de Arão. A vara de que sou escolhido para servir ao Senhor. E todos os que servem ao Senhor têm as mesmas coisas dentro de si. A presença de Deus, a lei do Senhor, a modestia, a santidade que vem de Deus. Quando você se dá conta disso, você vê que toda aquelas palhaçadas, aquelas imitações baratas de coisas da Bíblia não fazem sentido nenhum. Quando você se dá conta disso, você vê que aquelas tábuas copiadas não fazem sentido nenhum. Você percebe que essas pessoas que procuram a Arca da Aliança pela África, por Jerusalém, continuam a procurar essa Arca da Aliança na busca de achar essa arca que Moisés construiu. Você percebe que essas pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, recusando um presente tamanho de Deus. Porque elas decidem que querem viver daquela limitação que Moisés também vivia. Quando Moisés pedia, Senhor, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua glória. E Deus falava, não, Moisés, você não pode. Quem me vê morre. Enquanto essa aliança daqui promete que um dia veremos a Deus. Melhor do que ter o meu nome escrito na vara de Arão é saber que um dia, na Nova Jerusalém, o nome de Deus vai estar escrito na minha mão direita, na minha testa. E Deus me chamará pelo nome. Melhor do que saber que o meu nome está escrito numa vara como a de Arão e ela floresceu. Melhor do que isso é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é isso que essa aliança com Jesus Cristo promete. Porque a primeira aliança não podia dizer tudo o que estava prometido para nós. Mas a segunda aliança veio com tudo para inaugurar a nossa vitória sobre o pecado. A primeira aliança só serviu de professor, de cuidador, até que o verdadeiro pai chegasse. Quando Jesus chegou, o cuidador, a babá já não é mais necessária. E daqui para frente, só tende a melhorar. Porque o próximo passo é ir para o céu. É ver o santo dos santos celestiais. Não o que construíram na terra, não o que tentam copiar lá no Brás, de São Paulo. Mas é o que foi construído pelas mãos humanas. Não construído pelas mãos humanas, perdão. O que não foi construído pelas mãos humanas, mas o que foi construído pelo próprio Deus. Essa foi a pregação de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para todos o porquê nossa aliança, a qual fazemos parte, nós e todos os filhos de Deus, judeus ou não judeus, todos os que confessam a Jesus Cristo, nós fazemos parte desse presente. Tenha ideia disso. O livro de 1 Pedro diz que os anjos anseiam ver essas coisas. Que os anjos têm vontade de ver o que acontece conosco nessa aliança. Que os profetas da antiguidade
queriam entender em qual tempo, em qual momento, em quais circunstâncias essas coisas iriam acontecer, e eles não conseguiram ver. Até mesmo o próprio Jesus diz: reis queriam me ouvir, profetas queriam me ver, mas somente vocês puderam. Não vamos jogar fora esse presente. Vamos continuar em nome de Jesus, aproveitando ao máximo toda a oportunidade que Deus nos dá para agradá-lo e ser grato por essa aliança de salvação. Que Deus nos abençoe sempre e nos conceda a paz.